Pare, não role a tela. Essa mensagem não te encontrou por acaso. Ela foi enviada especificamente para você, que está de pé no meio de um silêncio de Deus tão profundo, que você começou a confundir a paz da preparação com o abandono. O Pai me envia para te dizer que o silêncio está prestes a ser quebrado, não com um sussurro, mas com o som de passos chegando à sua porta. Ele está vindo para um encontro, e ele virá sem aviso prévio. A única pergunta que ecoa no céu a seu respeito neste exato momento é: quando eu chegar, vou encontrá-lo pronto? Essa espera tem pesado no seu corpo. Há dias em que você acorda com um cansaço que não vem do sono, mas da alma. Um peso nos ombros, um nó na garganta. Você se olha no espelho e vê o tempo passando. Você vê as promessas que parecem estar na vida dos outros e não na sua. E uma sensação de estar atrasado começa a corroer a sua fé. É uma dor física real de quem se sente esquecido no meio do caminho. Essa espera tem atacado as suas decisões. A sua mente se tornou um campo de batalha. Será que eu ouvi errado? Será que eu pequei e Deus se afastou? Será que eu deveria desistir de tudo e viver uma vida normal? A voz do inimigo, o ladrão do tempo santo, sussurra que a calmaria é a prova do fim, não do começo. E a tentação de abandonar o seu posto, de desligar a sua prontidão espiritual, se torna mais forte a cada dia de silêncio. E essa espera tem te isolado. Nos encontros de família, nas conversas com amigos, a pergunta é sempre a mesma: e aí alguma novidade? E você força um sorriso, porque como explicar que você está esperando por uma visita que ninguém mais vê? Como descrever a angústia de estar em prontidão para um evento que não tem data marcada? Você se sente sozinho, um soldado em um posto de fronteira que todos os outros esqueceram que existe. Mas fique comigo até o fim deste vídeo, porque você vai entender por que o silêncio de Deus que você sente agora é a maior prova de que Ele está prestes a se mover. Você vai receber as 3 chaves práticas, inspiradas em Abraão, para manter sua casa espiritual em estado de prontidão para a visitação que virá sem aviso. Você vai aprender a identificar e silenciar a voz do ladrão do tempo santo, a entidade espiritual que se alimenta da sua ansiedade na espera. Você vai descobrir o poder de Kavá, transformando sua agonia passiva em uma poderosa expectativa ativa que atrai a presença de Deus. E finalmente você vai ser posicionado para não apenas testemunhar a visita, mas para ser comissionado por Deus para o seu próximo nível de autoridade e propósito durante ela. Você já sentiu que essa calmaria na sua vida não é paz, mas um silêncio ensurdecedor que parece um teste sem fim? E se essa espera que tem pesado nos seus ombros não for um teste de paciência, mas um teste de prontidão? Enquanto muitos ao seu redor buscam sinais barulhentos e espetaculares, poucos entendem que as maiores movimentações de Deus no reino do Espírito acontecem no mais absoluto silêncio. A quietude não é um sinal de ausência, mas a preparação do terreno para a chegada do Rei. Mas, e se o motivo da sua angústia na espera estiver justamente naquilo que você ainda não aprendeu a fazer enquanto ele não chega? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui, todo esse silêncio e essa sensação de invisibilidade, for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Porque Deus parece exigir uma prontidão de sentinela justamente quando ele está mais silencioso. Foi ao perguntar ao Pai por que tantos de seus escolhidos se sentiam como as virgens tolas, com o óleo acabando no momento mais crítico da noite, que fui conduzido a compilar as orações e direcionamentos contidos em O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Esse livro digital não é uma leitura, é um arsenal, uma ferramenta feita para quem deseja decodificar o tempo de Deus, fortalecer a sua vigília espiritual e aprender orações específicas para blindar a sua prontidão, a sua unção, a sua casa e a sua chamada contra a inveja espiritual que ataca sorrateiramente no silêncio. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção!
O único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que podem mudar a forma como você enfrenta a ansiedade da espera, os sussurros de que não vai acontecer e a tentação de abandonar o seu posto. Não espere a oportunidade da visita passar por você simplesmente por estar despreparado. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma surpresa do inimigo é mais poderosa do que a prontidão que o Espírito Santo pode construir em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a fadiga espiritual tem pesado tanto contra a sua vida. A sua prontidão não é sobre esperar ansiosamente, é sobre manter o posto. Um soldado de elite, num posto avançado, não fica olhando para o horizonte a cada segundo roendo as unhas. Ele limpa sua arma, ele verifica sua munição, ele mantém seu uniforme em ordem, ele vigia. O silêncio do comando não significa que a guerra acabou. Significa que a confiança depositada nele é tão grande que ele não precisa de ordens a cada minuto para saber o que fazer. O seu posto é a sua vida de oração, a sua integridade, que a sua adoração silenciosa quando ninguém está vendo. Se esta palavra inicial já te localizou nesta estação de silêncio, leva o teu polegar até o botão do like. Não por mim, não pelo canal. Faça como um sinal profético para o algoritmo de que existem mais escolhidos como você, acordados na calada da noite, que precisam ouvir que a inspeção do general está próxima e que a quietude não é abandono, mas antessala da glória. E sobre exatamente isso, sobre essa lâmpada de óleo que treme na escuridão, sobre essa mesa de banquete posta numa sala vazia, sobre esse uniforme de gala pendurado e pronto, há um selo de 7 minutos que cabe exatamente dentro da terceira vigília da noite, quando o sono espiritual é mais pesado e a vontade de desistir é mais forte. Guarda isso no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo de prontidão já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo da visitação não funciona com a mesma força sobre a sua casa espiritual. A preparação é tudo. Fique, porque eu ainda não te disse a coisa mais importante, a mais pesada. A razão pela qual o céu está em silêncio estratégico e não em sussurros constantes. O que vem agora muda a forma como você vai viver cada dia de espera a partir de hoje. O teste não é a espera, é a prontidão. O erro que o ladrão do tempo santo te fez cometer foi acreditar que Deus está testando sua paciência. Ele não está. Ele está testando sua prontidão. A paciência é passiva, ela aguenta. A prontidão é ativa, ela prepara. Quero que você pare tudo o que está fazendo. Respire fundo. Se possível, encontre um lugar onde você possa ficar sozinho por um instante. Quero que você entenda que o céu nunca deixa um escolhido no escuro. Existem sinais. A visitação divina, embora súbita, sempre envia suas credenciais antes de chegar. O Espírito Santo me autoriza a te revelar os 4 sinais irrefutáveis de que a sua visitação está iminente. Se você se identificar com pelo menos 2 deles, o silêncio que te cerca não é um vazio. É o som do ambiente sendo preparado para a chegada da glória. Preste atenção, pois estes sinais são sutis.
E o inimigo tem trabalhado dobrado para que você os interprete como ansiedade ou loucura. O primeiro sinal é o sonho da porta fechada. Você tem acordado no meio da noite, com o coração acelerado, com a imagem viva de uma porta na sua mente. Às vezes é uma porta antiga, de madeira maciça, que você sabe que dá acesso a um lugar de honra. Em outros sonhos, é uma escada que sobe em direção à luz, mas o último degrau está quebrado, te impedindo de chegar. Isso não é um sinal de que algo está bloqueado. É o céu te dizendo: você está tentando entrar com a sua própria força, no seu próprio tempo. Acalme-se, espere por mim, pois eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. O segundo sinal é a angústia do relógio. Durante o dia, em momentos de transição, especialmente quando o sol está se pondo, você se pega olhando para a tela do celular, para o relógio na parede, e uma onda de pânico inexplicável sobe pelo seu peito. É uma sensação de que o tempo está acabando, de que mais um dia se foi e nada aconteceu. Isso não é a sua alma te condenando. É o ladrão do tempo santo tentando te arrancar do seu posto de vigília, injetando em você a ansiedade que te faz gastar o óleo da sua lâmpada antes da hora. E sobre essa angústia que te assalta ao olhar para o relógio no crepúsculo, que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o retorno dos fantasmas. De repente, pessoas do seu passado, que você sabe que não pertencem à sua nova estação, voltam a te procurar. Uma mensagem inesperada. Um encontro por acaso. Hábitos antigos que você já venceu voltam a te tentar com uma força que você não sentia há anos. Oportunidades que parecem boas, mas que te desviariam do seu posto, surgem do nada. Entenda, isso não é azar. São testes de prontidão. É a inspeção do céu verificando se a sua casa está verdadeiramente limpa e se as portas dos fundos, aquelas que davam para o seu Egito, estão trancadas de vez. O quarto sinal é o eco da confirmação. Você está no trânsito e uma música aleatória no rádio diz a frase "esteja pronto". Você entra numa cafeteria e ouve por acaso a conversa de estranhos na mesa ao lado e um deles diz: "A visita foi uma surpresa, mas mudou tudo". Você abre uma rede social e a primeira frase que você lê é "não durma no seu posto". Isso não é coincidência, escolhido. É o Espírito Santo usando o mundo material ao seu redor para manter a sua expectativa acesa, para te lembrar como um código secreto entre você e ele. Eu estou chegando. Permaneça vigilante. Se você se reconheceu em 2 ou mais desses sinais, respire fundo agora. A sua sensação de abandono é uma mentira. A sua angústia não é o seu espírito, é um ataque inimigo. O céu está mais perto de você do que nunca. A sua prontidão está sendo testada porque a sua promoção já foi assinada. O general está a caminho do seu posto e a sua única função agora é ser encontrado pronto. O que eu vou te revelar a seguir é o segredo de Abraão na porta de sua tenda. É a chave que transforma a agonia da espera na força da preparação. O que vem agora não é uma teoria. É uma arma espiritual que vai silenciar a voz do ladrão do tempo santo e te posicionar para receber não apenas a visita, mas a comissão que vem com ela. Se o Espírito Santo testificou no seu coração, enquanto eu descrevia esses 4 sinais, se você sentiu um arrepio de reconhecimento, eu quero que você desça agora nos comentários e declare: 777, o número da perfeição e da completude divina. Declare 777 como um ato profético de que o seu tempo de preparação está se completando e que você se recusa a ser encontrado dormindo. Esse será o seu sinal de aliança com esta palavra. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a honra e a oportunidade que estão vindo na sua direção, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Existe uma postura espiritual que os homens e mulheres que receberam as maiores visitações de Deus na Bíblia tinham em comum. Não é uma postura de espera passiva, é uma postura de expectativa tensionada, preparada, como uma corda de arco esticada,
e pronta para lançar a flecha. Há uma palavra hebraica para isso, e ela é a chave que destrava a porta que você tem visto em seus sonhos. O que o céu está tentando te mostrar aqui é a diferença fundamental entre ser escolhido e ser coberto. Os sinais que você está recebendo são a prova de que você é um escolhido para a visitação. Mas eles também são um alerta de que o ladrão do tempo santo está intensificando os ataques contra você justamente porque ele sabe que a visita está próxima. A prontidão sem cobertura é um alvo. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto no céu, e por isso a tua alma está sendo tão pressionada. Deus não te deu os sinais para te deixar ansioso, mas para te convidar a se blindar. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi, com estes olhos, escolhidos que eram como soldados de elite, com o uniforme impecável e a arma na mão, serem encontrados despreparados na inspeção surpresa. Não porque faltava fé ou desejo, mas porque o inimigo, no longo silêncio, havia roubado a munição deles. Eles foram desgastados pela fadiga espiritual, pela ansiedade, pela sensação de invisibilidade, até que no dia da visita, tudo o que eles tinham era a aparência da prontidão, mas não a substância dela. Eles estavam no posto, mas a casa espiritual estava vulnerável. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É a dor física de acordar mais cansado do que quando foi dormir, sentindo o peso do tempo sobre os seus ombros. É a guerra mental que te bombardeia com dúvidas, te fazendo questionar a voz de Deus e a tua própria sanidade. É o isolamento de carregar uma expectativa que ninguém ao seu redor compreende, forçando um sorriso enquanto a tua alma grita por um sinal. Antes de eu nomear o escudo que silencia essa angústia do relógio e protege a tua casa do retorno dos fantasmas, eu preciso que você faça um movimento profético. Leva o teu polegar até o primeiro comentário fixado, apenas para localizar onde a tua arma está. Não precisa clicar ainda, apenas saiba onde ela se encontra. Foi quando um escolhido me escreveu, descrevendo exatamente essa sensação de estar sendo bombardeado pelos fantasmas do passado e pela angústia do relógio, e eu me vi diante de Deus sem uma ferramenta prática e imediata para colocar na mão dele, que o Pai colocou em meu caminho, o livro digital. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este não é um livro de teorias, é um manual de guerra para o tempo da espera. Ele contém as orações específicas, os decretos e os escudos de autoridade, para transformar sua espera ansiosa em uma vigília poderosa e protegida. Eu não sei por quanto tempo ele estará disponível, pois restam poucas cópias desse livro digital. Clique agora, baixe o seu exemplar. E depois de baixar, volte aqui nos comentários e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé, o seu decreto de que a sua prontidão não será mais um alvo, mas uma fortaleza. Sinal de fé declarado. Ele está te aguardando no primeiro comentário fixado. A palavra de Deus confirma essa prontidão quando diz em Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiar não é apenas olhar, é se preparar. Vigiar é se armar. Vigiar é entender que a surpresa da vinda do Rei é uma certeza e a nossa prontidão deve ser uma constante. A sua vigília não pode ser baseada em sentimentos, mas em autoridade espiritual e em ferramentas de proteção que o céu já disponibilizou para você. O valor para acessar este arsenal completo, que vai blindar a sua prontidão pelos próximos 12 meses, é menor que um lanche que você pede por aplicativo para aplacar uma ansiedade momentânea. É menor que a assinatura de um serviço de streaming que você usa para se distrair do silêncio de Deus. É menos do que 2 cafés que você compra na rua para tentar vencer o cansaço que na verdade é espiritual. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, será que um livro digital pode realmente mudar algo? Eu já orei tanto, já esperei tanto. Essa é a voz do ladrão do tempo santo, tentando te manter vulnerável 1 minuto antes da batalha. E para que não haja nenhuma barreira entre você e a sua blindagem, a sua decisão é coberta por uma garantia incondicional de 7 dias. Você pode baixar o livro digital,
ler, aplicar as orações, e se em 7 dias você não sentir uma mudança na sua autoridade espiritual, uma paz na sua espera, basta nos enviar um e-mail e nós devolveremos cada centavo. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco de não funcionar está sobre os meus ombros, não sobre os seus. A única coisa que você arrisca hoje é continuar esperando de forma desprotegida. Cláudia, uma enfermeira de 45 anos de Recife, me escreveu dizendo que vivia com a angústia do relógio e com sonhos recorrentes da porta fechada. Ela se sentia esgotada, como se estivesse correndo uma maratona sem fim. Após baixar o livro e começar a fazer as orações de blindagem antes de dormir, ela disse que pela primeira vez em anos, o sono se tornou um lugar de descanso e não de batalha. A porta em seus sonhos se abriu. Ricardo, um agricultor de 38 anos de Goiânia, disse que o retorno dos fantasmas estava quase destruindo seu casamento. Pessoas e hábitos do passado ressurgiam com uma força avassaladora. Ele começou a usar as orações de selo e autoridade do livro e as palavras dele foram: "Foi como se eu tivesse colocado um segurança na porta da minha vida." As tentações não pararam de vir, mas elas não tinham mais poder para entrar. Lucas, um desenvolvedor de 29 anos de Florianópolis, confessou que o eco da confirmação o estava deixando paranoico, sem saber o que era de Deus e o que era da sua cabeça. Ao aplicar os direcionamentos para discernir as vozes, ele aprendeu a silenciar o ruído e a identificar com clareza a voz do Espírito Santo, transformando a confusão em uma comunicação direta e poderosa com o Pai. Agora, imagine centenas de outros escolhidos, exatamente como você, com a mesma lâmpada de óleo tremeluzindo, na mesma sala com a mesa posta, com o mesmo uniforme de gala pendurado, com a mesma lâmpada de óleo tremeluzindo, na mesma sala com a mesa posta, com o mesmo uniforme de gala pendurado, com a mesma lâmpada de óleo tremeluzindo, na mesma sala com a mesa posta, com o mesmo uniforme de gala pendurado, com a mesma lâmpada de óleo tremeluzindo, na mesma sala com a mesa posta, com o mesmo uniforme de gala pendurado. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso ser fiel ao que sustenta esta obra de pé. Como eu já te disse mais cedo, a palavra profética que eu te entrego aqui de graça, todos os dias, é sustentada pela doação voluntária dos escolhidos que sentem no coração esse chamado. Abaixo do link para o livro digital, no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o nosso link de doação. Qualquer valor que o seu coração apontar hoje é o que paga a luz deste estúdio, o que mantém essa câmera ligada e o que faz esta mensagem chegar ao próximo escolhido que está acordado na madrugada, exatamente como você. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, e o céu vê cada gesto. Te espero lá novamente escolhido. Mas existe uma coisa que pode sabotar a sua bênção mesmo depois de você ter sido encontrado pronto. Existe uma força que não ataca a sua prontidão antes da visita, mas ataca a sua identidade depois que a honra chega. O nome dela vai te chocar, porque ela se parece com humildade, mas é o mais puro veneno do inimigo para te fazer devolver a sua coroa. Agora a hora chegou, a hora de nomear a arma que o céu te entrega para este tempo de vigília. A razão pela qual sua espera tem sido tão dolorosa é porque você tem tentado praticá-la com a ferramenta errada. O mundo te ensinou a esperar, mas o céu te chama para algo infinitamente mais poderoso. Existe uma palavra em hebraico, cravada no coração dos salmos e dos profetas, que define a postura daqueles que não são apenas visitados, mas comissionados por Deus na visita. A palavra é kavá. Anote isso na sua alma. Kavá. Nós traduzimos pobremente como esperar ou ter esperança, mas kavá não tem nada de passivo. A raiz da palavra significa atar-se-á, ligar-se a algo com tensão. Pense numa corda de arco, esticada ao máximo, pronta para lançar a flecha no momento exato. A corda não está descansando. Ela está em seu estado de máxima prontidão, acumulando energia para a ação. Isso é kavá. Kavá não é sentar e aguardar,
é preparar-se ativamente para o que você sabe que vem. É limpar a casa, mesmo sem ter data da visita. É encher a lâmpada de óleo, mesmo no meio do dia. É alinhar o coração, mesmo no silêncio mais profundo. A sua angústia vem de tentar esperar passivamente, o que te torna presa do ladrão do tempo santo. Mas o seu chamado é para cava, uma espera ativa, tensionada, poderosa, que declara ao mundo espiritual: eu sei que ele vem, e eu estarei pronto. Deus não está demorando. Ele está te dando tempo para cava. Você é um ponto de encontro. Você foi marcado como um portal para a minha glória. E você está sendo tensionado, não para que se rompa, mas para que, no momento exato do meu toque, você libere uma flecha de propósito que o mundo ainda não viu. Olhe para o seu pai, Abraão. Gênesis 18 nos mostra o segredo. A Bíblia diz que Abraão estava sentado à porta de sua tenda, no maior calor do dia. Ele não estava em um monte orando, não estava no meio de um milagre espetacular. Era a rotina, a calmaria, o silêncio. E de repente, 3 homens apareceram. A visita não teve anúncio, não teve trombeta. Aconteceu na normalidade do dia. O que diferencia Abraão não foi a visita, mas sua prontidão. Diz a palavra que ele correu ao encontro deles. Ele se curvou. Ele imediatamente ofereceu água, descanso e o melhor da sua comida. Ele não sabia que estava diante do próprio Senhor. Ele não sabia que naqueles minutos a promessa de um filho, Isaque, seria liberada de forma irrevogável. Ele simplesmente estava em cava. Sua casa, seu coração e seus servos estavam tão prontos que a visita súbita não o pegou de surpresa, mas o encontrou em seu estado natural de excelência e serviço. A visita de Deus na sua vida não será anunciada. Ela vai acontecer no calor do dia, no meio da sua rotina, no silêncio que hoje te angustia. E a pergunta que Abraão nos força a fazer é: quando ele chegar, você vai correr para servir com o melhor que tem, ou vai ser pego reclamando do calor, dormindo na porta da tenda, com a casa despreparada? A prontidão de Abraão não lhe comprou a bênção, mas o posicionou para recebê-la quando ela chegou sem aviso prévio. Eu conheci a história de uma mulher, dona de um pequeno restaurante em Belém do Pará, que estava à beira da falência. O silêncio dos clientes era ensurdecedor. Por semanas ela lutava para pagar as contas. Certa manhã de terça-feira, o dia mais fraco do movimento, ela sentiu um impulso inexplicável, quase ilógico. Em vez de economizar, ela pegou os ingredientes mais caros que tinha e preparou um prato complexo, uma receita de família que nem estava no cardápio. Limpou o salão como se fosse receber um rei. Seus funcionários acharam que ela tinha enlouquecido. Na hora do almoço, um homem entrou. Sozinho. Comeu o prato especial, em silêncio, pagou e foi embora. Na semana seguinte, saiu a crítica no maior jornal do estado. Era o crítico de gastronomia mais temido e respeitado, conhecido por nunca anunciar suas visitas. Ele escreveu: encontrei um palácio escondido que serve um banquete digno de reis no dia mais improvável. O restaurante dela se tornou um destino. Ela não sabia que o rei estava vindo, mas ela agiu em cava. Ela preparou o banquete no silêncio e foi encontrada pronta. Essa prontidão ativa, essa força de cava, não é uma identidade única. Ela se manifesta em 3 funções distintas no reino do Espírito, de acordo com o chamado que Deus selou sobre a sua vida para esta estação. O Pai está te chamando para o seu posto, e entender qual é a sua função é o primeiro passo para operar em autoridade, e não em ansiedade. Ouça com o seu espírito, pois uma destas 3 identidades vai queimar no seu coração. A primeira identidade é o guardião do óleo. Você é aquele que foi chamado para a profundidade. Sua função principal nesta estação de silêncio não é construir ou anunciar, mas manter a substância, a essência, a unção. Você é como os levitas que cuidavam para que o óleo da menorá no templo nunca acabasse. Sua prontidão se manifesta na oração secreta, no jejum que ninguém vê, na busca por santidade quando não há plateia. O ladrão do tempo santo te ataca sussurrando que seu esforço é inútil, que você está parado
enquanto outros fazem. Ele tenta te convencer a gastar seu óleo com coisas menores, a queimar sua unção em altares estranhos, para que na chegada do noivo sua lâmpada esteja vazia. A segunda identidade é o anfitrião de Manre. Você é aquele que foi chamado para preparar o ambiente. Sua função é como a de Abraão, manter a casa pronta para a visita inesperada. Sua prontidão se manifesta em atos de serviço, em manter a ordem espiritual na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Você zela pela atmosfera, limpando o ambiente de contendas, amargura e incredulidade. Você põe a mesa do banquete, mesmo sem ver o convidado. O ladrão do tempo santo te ataca com o desânimo. Ele aponta para a casa arrumada e a mesa posta no silêncio e te diz: tolo, você prepara para um rei que não vem. Ninguém está vendo seu esforço. Deixe a poeira assentar. Ele quer que a desordem e o desleixo te encontrem antes que a glória chegue. A terceira identidade é a sentinela do muro, Fi. Você é aquele que foi chamado para a vigília. Sua função é a do atalaia, posicionado no lugar mais alto para ser o primeiro a ver os sinais da vinda do rei e para soar o alarme contra os ataques do inimigo. Sua prontidão se manifesta no discernimento, na intercessão estratégica, na capacidade de ver o que os outros não veem. Você é quem tem os sonhos da porta, quem sente a angústia do relógio e entende o eco da confirmação. O ladrão do tempo santo te ataca com a fadiga e a confusão. Ele tenta te convencer que a luz que você vê no horizonte é só uma estrela, e não a comitiva real. Ele tenta te fazer dormir no posto, misturando a voz de Deus com o ruído do mundo, para que no momento da chegada, você esteja olhando para a direção errada. Agora respire fundo. Qual desses três postos fez o seu espírito se arrepiar? Qual dessas funções descreve a sua luta e o seu chamado neste tempo de silêncio? Não hesite. Desça agora mesmo na área de comentários e declare a sua identidade. Escreva guardião do óleo, anfitrião de Manre ou sentinela do muro. Este não é apenas um comentário. É um ato profético de você assumindo o seu posto de vigília. É a sua assinatura no livro de prontidão do céu. A sua comissão começa com o reconhecimento da sua função. Declare agora. E o guardião do óleo que você acabou de escrever, que você acabou de declarar, sem a cobertura espiritual correta, se torna o primeiro a ter o seu óleo roubado na calada da noite. O anfitrião de Manre, sem as travas de autoridade, é o primeiro a ter sua casa invadida pelos fantasmas do passado. A sentinela do muro, sem o escudo do discernimento, é a primeira a ser enganada por falsos sinais. É por isso que as orações contidas no pequeno livro digital, o segredo das orações que blindam os escolhidos, foram compiladas. Elas são a munição para cada um desses postos. Se você decidiu assumir a sua posição, você tem 72 horas para se armar. Nas próximas 72 horas, a sua decisão de se posicionar vai atrair um contra-ataque específico do inimigo. Este livro digital, que está no primeiro comentário fixado, é a sua primeira linha de defesa. Baixe agora. A sua prontidão merece ser protegida. Mas existe uma tática específica, uma arma secreta que o ladrão do tempo santo guarda para usar exclusivamente contra o arquétipo que você acabou de declarar. Conhecer a sua identidade é o primeiro passo. Conhecer a arma que vem contra você é o que te garante a vitória na inspeção. E essa é a próxima palavra que o céu me ordena a te entregar. Ao declarar a sua identidade, você pintou um alvo nas suas costas. O ladrão do tempo santo não ataca de forma genérica. Ele tem 3 táticas de precisão que ele reserva para o escolhido que acabou de assumir seu posto. Conhecer essas táticas não é para te dar medo, é para te dar pontaria. O que vem agora é o manual de contra-ataque do céu para a sua função específica. A primeira tática é a bomba de dúvida. Logo após a certeza que você sentiu, virá um sussurro que parece com a sua própria voz. E se eu estiver inventando tudo isso? E se foi só emoção? E se eu não for um guardião, nem um anfitrião, nem uma sentinela, mas só alguém cansado e sugestionável? É um ataque direto à raiz da sua identidade recém-declarada, projetado para te fazer duvidar da voz de Deus e voltar para a confusão.
Sua arma contra isso é a declaração tríplice. No momento em que essa dúvida surgir, você vai parar, colocar a mão em algo físico, a parede do seu quarto, o chão sob seus pés, e declarar em voz alta: está escrito, aquele que em vocês começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E então você declara sua identidade. Eu sou o guardião do óleo. Fui encontrado. Fui nomeado. O ato físico ancora a sua fé. A escritura libera o poder e a declaração sela a sua posição. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente quando você decidir separar um tempo para orar ou ler a palavra, uma urgência fabricada vai explodir na sua vida. Uma ligação inesperada, um problema no trabalho que não pode esperar, uma discussão que surge do nada em casa. O objetivo é um só: te arrancar do seu posto de vigília, te manter ocupado com o urgente para que você nunca chegue ao que é importante. O inimigo sabe que 10 minutos em cavar podem destruir semanas do trabalho dele. Sua arma contra isso é o discernimento de prioridade. Antes de reagir à crise, você vai fechar os olhos por 5 segundos e perguntar ao Espírito Santo: esta urgência é tua ou é uma armadilha? Você vai se surpreender com quantas emergências se revelam como fumaça quando expostas a essa pergunta. Aprenda a dizer não para o que é barulhento, para poder dizer sim para a voz silenciosa que te chama para o seu posto. A sua prontidão é sua prioridade. A terceira tática é o calma e isolamento orquestrado. O inimigo vai amplificar a sua sensação de solidão até ela se tornar ensurdecedora. Ele vai te convencer de que você é o único no mundo passando por isso, que ninguém entende a sua espera, que a sua luta é única e intransferível. O objetivo é te cortar do corpo, te fazer acreditar que você é um soldado lutando uma guerra particular, para que o desespero e a autopiedade te façam abandonar a muralha. Sua arma é a consciência do exército invisível. Quando essa sensação de solidão te assaltar, você não vai repreendê-la, você vai ressignificá-la. Você vai declarar: eu não estou sendo abandonado, estou sendo calibrado. É calibragem, é o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sozinho. Você apenas subiu para uma altitude onde o ar é mais rarefeito, e só os que têm pulmões treinados conseguem respirar. Existem outros sentinelas na mesma muralha, e vocês se reconhecem pelo silêncio, não pelo barulho. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, essa bomba de dúvida que explode de madrugada, essa crise de distração que rouba o seu tempo com Deus. Isso tudo tem um nome: é o contra-ataque. E ele se intensifica nas 72 horas após você assumir o seu posto. É por isso que as orações que blindam os escolhidos existem. Elas não são para o tempo da paz, são para o tempo da guerra silenciosa. Esse livro digital, que está te esperando no primeiro comentário fixado, é a sua munição para esses 3 dias críticos. É o óleo de reserva para o guardião, a tranca celestial para o anfitrião e a espada afiada para a sentinela. Não passe por esse vale desarmado. A decisão de baixar agora é uma decisão de não lutar sozinho. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o ladrão do tempo santo não quer que você ouça antes do fechamento deste vídeo. Existe um nível de prontidão que te torna não apenas um alvo, mas uma ameaça. Não trate esta palavra como mais um conteúdo. O céu não te revelou a sua identidade e as táticas do inimigo contra ela para te dar informação, mas para te entregar responsabilidade. Ignorar este chamado para se armar é como um soldado que ouve o alerta de ataque e decide tirar uma soneca. A sua prontidão é o bem mais precioso que você tem nesta estação, e ela está sendo caçada. Leve isso a sério. É por isso que este canal existe, não para te entreter, mas para te equipar. Se esta palavra te serviu como um mapa para o território que você está atravessando, então se inscreva no canal para não perder as próximas instruções. E salve este vídeo. Salve como quem salva o número de um general em tempos de guerra. Você vai precisar voltar aqui. Você vai precisar ouvir de novo sobre o guardião,
o anfitrião e a sentinela quando a bomba de dúvida explodir. Faça desta mensagem o seu quartel-general digital. Agora respire. Feche os seus olhos, se puder. Quero que você se veja em uma sala. A sua casa espiritual. Está escuro. É a terceira vigília da noite. O único som é a sua própria respiração e o crepitar baixo da chama de uma única lâmpada a óleo. O chão está frio sob seus pés. Você sente o cheiro da poeira santa, da madeira antiga e do óleo de unção. Você está no seu posto, cansado mas presente. De repente não há som de portas se abrindo, não há passos. Uma luz dourada e quente começa a nascer, não de fora, mas do centro do seu peito. Ela se expande, preenchendo a sala não com um brilho que cega, mas com um calor que acolhe. Você olha para as suas mãos e elas estão brilhando. O general não está à porta, ele está inspecionando o seu coração. E a luz que emana de você é o sinal de que ele te encontrou pronto. O pó no ar não é mais pó, são partículas de ouro dançando na glória dele. Nesta luz, você se vê refletido como em um espelho, mas a imagem que te encara não é a do cansaço, mas a da honra. Você vê a si mesmo com as vestes limpas que você guardou, com a lâmpada cheia que você protegeu, de pé sobre o muro que você vigiou. E Cristo, o general da sua alma, se aproxima. Ele não diz uma palavra. Ele apenas estende a mão e coloca em seu dedo um anel. O anel de comissionamento. É pesado. É real. É o selo da sua aprovação e da sua próxima estação. Agora, com essa imagem selada na sua alma, expire. Solte de uma vez por todas o peso da espera. Solte a contagem dos dias, das semanas, dos anos. Solte a tirania dos calendários e a angústia dos relógios. O seu tempo não está mais sendo medido em cronos, mas em kairos. O peso que sai dos seus ombros é a sua própria tentativa de controlar o tempo de Deus. Entregue isso a Ele. Na próxima expiração, solte a voz da autocobrança. Solte a culpa que te pergunta: onde foi que eu errei? Solte a necessidade de entender o porquê do silêncio ter sido tão longo. Você não foi punido, você foi preparado. A severidade do treinamento apenas revela a magnitude da comissão que está por vir. Perdoe a si mesmo por ter pensado que foi esquecido. Você nunca esteve. E agora a inspiração mais profunda de todas. Solte a vergonha do caminho lento, solte a comparação com os outros, solte a sensação de estar atrasado. Seu caminho não foi mais lento, foi mais profundo. Você não estava sendo deixado para trás, estava sendo levado para um lugar mais alto, onde o treinamento é mais rigoroso. A sua jornada é uma obra-prima de estratégia divina, não um acidente de percurso. E neste lugar de libertação e autoridade, eu ativo agora, em nome de Jesus, o guardião do óleo em você. A sua capacidade de manter a substância, a profundidade e a unção no secreto está selada e potencializada. Eu ativo agora, em nome de Jesus, o anfitrião de Manri em você. A sua autoridade para preparar ambientes, para limpar atmosferas e para hospedar a glória de Deus na sua casa, na sua família e no seu trabalho está destravada. Eu ativo agora, em nome de Jesus, a sentinela do muro em você. O seu dom de discernimento, sua visão espiritual e sua capacidade de interceder e vigiar a partir de um lugar de autoridade estão afiados como a espada do Espírito. Você vê o que os outros não veem. Você guarda o que foi confiado a você. Eu declaro sobre você uma cobertura sobre os seus pensamentos. Que a sua mente, que tem sido um campo de batalha, se torne agora um jardim guardado. Que toda fortaleza de dúvida, toda lógica que milita contra a fé e todo eco da voz do inimigo sejam silenciados pela paz que excede todo o entendimento. Sua mente não é mais um cativeiro. É a sala do trono onde o rei delibera. Eu declaro sobre você uma cobertura sobre os seus vínculos, que a sua casa, que tem sido testada pelo retorno dos fantasmas e pela tensão da espera, seja agora selada com o óleo da alegria e da unidade. Que toda brecha para o inimigo na sua família, no seu casamento, nas suas amizades, seja fechada pelo sangue do Cordeiro. Sua casa não é um campo minado, é a tenda de Manri, pronta para hospedar a glória.
Eu declaro sobre você uma cobertura sobre os seus caminhos, que o seu propósito, que parecia perdido no nevoeiro do silêncio, seja agora iluminado por uma clareza celestial. Que toda distração, todo desvio e toda oportunidade que parece boa, mas não é de Deus, perca o poder de atração sobre a sua vida. Seu caminho não é mais uma encruzilhada de confusão, é uma estrada reta, preparada para a chegada do Rei. Filho, filha, sou eu, o teu Pai. A tua angústia no silêncio subiu até mim não como murmuração, mas como o choro de um soldado leal que anseia pela voz do seu general. Eu vi cada noite em que você se perguntou se eu tinha te esquecido. Eu vi cada lágrima que caiu sobre as promessas que pareciam tardar. O meu silêncio nunca foi ausência. Foi a minha mão de oleiro te moldando no escuro, onde ninguém podia interferir. Foi a minha misericórdia te poupando de uma visita para a qual você ainda não estava pronto. Eu não estava te testando para ver se você aguentava. Eu estava te preparando para a honra que a sua estrutura antiga não suportaria. O silêncio foi o som da minha obra mais profunda. Eu te vi na porta da tua tenda, no calor do dia, com o óleo da tua lâmpada quase no fim, e mesmo assim, você não abandonou o posto. Por isso eu te nomeei. Você não é mais o que espera, você é o que está pronto. Sua identidade não está no que você faz, mas em quem você se tornou enquanto vigiava por mim. A visita que virá não será para te dar o que você pediu, será para te comissionar para o que eu sonhei. O anel que eu coloco em teu dedo no secreto não é um prêmio, é uma chave para portas que você nem sabia que existiam, uma autoridade para um nível de governo espiritual que a sua antiga vida não conhece. Prepare o coração, a calmaria está no fim. O som dos meus passos já ecoa no limiar do teu espírito. Não se distraia agora, não durma agora. Eu estou chegando, e eu não virei de mãos vazias. Eu quebro agora a maldição da fadiga espiritual que pesava sobre os seus ombros. Eu quebro agora o véu de cegueira que te impedia de ver os sinais da minha chegada. Eu quebro agora o espírito de abandono que te fazia sentir órfão no meio da minha casa. Você está comprometido. Sua decisão de permanecer no posto, mesmo no silêncio mais profundo, foi registrada no céu como um ato de lealdade que moveu o meu coração. Você está comissionado. A autoridade que foi liberada sobre você nesta hora não é temporária. É uma nova patente, uma nova função, um novo nível de acesso no reino do Espírito. Você está enviado. Você não é mais aquele que apenas espera a visita, mas aquele que prepara o caminho para a minha visita na vida de outros. A sua prontidão se tornou um farol. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Repousa nisso. Esse decreto pesa, mas ele pesa do lado certo agora. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você ainda se vê na porta dessa tenda, no calor do dia, com o anel de comissionamento pesando no seu dedo, sentindo o peso e a honra dessa nova estação, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. O que você recebeu hoje te posicionou para a visita, mas o ladrão do tempo santo já está planejando o contra-ataque para roubar a sua coroa depois que a honra chegar. O livro digital. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é para quem está esperando, é para quem foi encontrado pronto. Isso é o que a sua mão precisa pegar agora para proteger o que o seu espírito acabou de receber. É o manual de manutenção da sua prontidão. O valor deste arsenal, como eu te disse, é menor que uma corrida de aplicativo que você pega para fugir de um problema, menor que a mensalidade de uma academia onde você tenta suar a sua ansiedade. E a sua decisão continua protegida pela garantia de 7 dias. O risco de não se blindar é infinitamente maior que o risco de experimentar estas orações. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, neste exato contexto, é a forma como o ladrão do tempo santo entra pela porta da responsabilidade. Essa voz que sussurra agora, vou esperar a visita acontecer primeiro, depois me armo. Isso é só ansiedade minha, não precisa de um livro. Eu já estou orando, vou continuar do meu jeito.
Se Deus me ungiu, Ele tem que me proteger de graça. Vou usar esse dinheiro para algo mais prático. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa a sua lógica. Mas ela é a voz daquele que quer que você receba a visita, mas perca a comissão por não saber como se portar na glória. Não adie a sua blindagem. O primeiro comentário fixado te espera. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar uma palavra profética sobre os 3 lugares que Deus me disse que Ele vai visitar primeiro. Eu vou te dar os nomes e os sinais. Você precisa saber se a sua casa, seu trabalho ou seu ministério está na lista. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está atravessando o deserto do silêncio de Deus, sentindo-se esquecido e atrasado. Envie para aquela pessoa que está quase desistindo de esperar pela promessa. Não como um favor seu, é serventia, e o céu vê. Se você nem chegou perto de O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. Seja encontrado pronto.